Fala galera, beleza pura? Bom, hoje a gente está começando mais uma etapa do nosso programa de leitura da Bíblia. Nós vamos ler o Pentateuco agora. Nós já lemos os Evangelhos, lemos o livro histórico de Atos, lemos os livros de sabedoria e poéticos e agora vamos para o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Sendo assim, hoje nós começamos com Gênesis, dos capítulos 1 ao capítulo 4. E esses capítulos narram o início de tudo. Eu não quero focar em resumir a história, porque você tem um texto para ler, mas eu queria só destacar algumas coisas que me chamam a atenção. O primeiro capítulo fala sobre a criação, como Deus criou tudo, a partir do nada. A Bíblia nos mostra Deus como o criador de todo o universo, de tudo que existe, inclusive dos seres humanos. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus resolveu então dar forma ao mundo e ele começa a sua criação. Em 6 dias ele cria tudo, no 7º ele descansa. Ele começa pela base, estabelecendo luz, estabelecendo dia e noite e vai se movendo então, criando até chegar aos animais. Por último, Deus cria o homem, percebe que o homem estava só, que todos os animais tinham um companheiro, o homem não, cria então a mulher, a sua companheira idônea. Sobre a criação, eu só queria colocar 2 pontos para você pensar sobre eles. Primeiro, que algumas pessoas entram em conflito com a Bíblia. Como Deus pode ter criado tudo? Como é que isso funciona? Mas o relato bíblico ele é incompleto. Primeiro ponto, a Bíblia não é um livro científico. Ela não tem o objetivo de ser um relato científico. Por isso, você não vai encontrar na Bíblia Deus uniu os primeiros átomos, até porque naquela época ninguém nem sabia o que era isso. Então, não venha para a Bíblia tentando achar evidências científicas, porque esse não é o objetivo do texto bíblico. O texto simplesmente quer nos mostrar que Deus é o criador de tudo. Como ele criou, a Bíblia não entra em detalhes. E outro destaque que eu faço em alguns momentos as pessoas entram em conflito. Nossa, mas em um dia Deus criou tudo isso. Vale lembrar que a palavra hebraica traduzida por dia nas nossas Bíblias, ela pode ser traduzida de 3 formas. Ela pode se referir a dia, o nosso dia, período de 24 horas. Ela pode se referir a dia no quesito manhã, enquanto a luz do sol. Mas ela também pode se referir a um período de tempo, um determinado período de tempo. Pode ser que Deus tenha criado, sim, no dia de 24 horas, pode, tudo é possível para Deus. Mas não fica cortada a possibilidade de que se refira a um período de tempo, que Deus criou por fases, por etapas, e num determinado período de tempo ele criou isso, criou aquilo outro. Beleza? Deus cria o ser humano, coloca ele no jardim do Éden e coloca ali uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz para o homem e para a mulher, para Adão e Eva, vocês podem comer de tudo, de todas as árvores, de todas as plantas aqui, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse vocês não vão comer. Se comer, vocês morrerão. A gente já conhece a história, a serpente, Satanás, através de uma serpente, aparece para eles e convence a mulher de que se eles comessem aquilo, eles não iam morrer, mas que eles seriam como Deus, seriam iguais a Deus, seriam conhecedores do bem e do mal. E aqui nós vemos a verdadeira raiz do pecado humano. O homem peca, o ser humano peca, porque queria ser igual a Deus, porque queria conhecer o bem e o mal, queria o direito de definir aquilo que é certo e aquilo que é errado. De certa forma, não é isso que a gente vive ainda hoje. De certa forma, os nossos pecados não refletem isso. A nossa vontade de querer dizer por nós mesmos aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que é bem e aquilo que é mal. Mas isso cabe somente a Deus. Por causa do pecado, eles comem do fruto, Deus os expulsa do jardim. Mas uma coisa me chama muito a atenção no texto bíblico, que é o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus vinha todos os dias para ter comunhão com o homem. Deus vinha ao jardim para interagir com eles, para conversar com eles. Deus queria se relacionar com o ser humano. Mas o pecado do homem o afasta de Deus. A sua consciência o afasta. O entendimento do erro o afasta. Veja que os dois se escondem de Deus. Se escondem por quê? Porque estavam com vergonha. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós
e Deus. Deus cria todo mundo, Deus cria o homem, Deus quer se relacionar com o homem, mas o homem peca. O homem se afasta de Deus por causa do seu pecado. E é aqui que começa toda essa jornada de fé, essa jornada de arrependimento, essa jornada de remissão de pecados. É por isso que Jesus veio. Jesus veio para curar o homem do pecado, para livrar o homem do pecado, para trazer o homem de volta a Deus. E tudo começa aqui. Mas outra coisa importante destacar, vez ou outra a gente escuta alguém dizendo: a culpa é da Eva, a culpa é do Adão. É mesmo? Você realmente tem coragem de dizer que a culpa é deles? Será que você não tem carregado os seus pecados? Será que você só está distante de Deus por causa dos dois? A gente precisa assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Por mais que eles tenham sido os primeiros a pecarem, nós carregamos também a culpa dos nossos pecados. E é por causa dos nossos pecados que estamos distantes de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e por isso todos estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. Que a leitura desse texto hoje nos lembre das nossas falhas, nos lembre do nosso pecado, nos lembre da nossa culpa, mas acima de tudo, nos lembre do amor de Deus, daquele Deus que nos criou porque queria conviver conosco. Deus quer conviver com você, Deus quer se relacionar com você, mas para isso é preciso que você saia da moita, pare de se esconder e venha até o Senhor. É isso que Ele quer de nós. Beleza, pessoal? Esse é o destaque que eu faço hoje. Até a próxima lição. E aí, já leu a Bíblia hoje?